Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos aqui na Tua presença tão alegres, Senhor Deus, com o Senhor, porque o Senhor é um Deus supremo, não há outro Deus como o Senhor, não há quem se compare a Ti. E podemos dizer isso porque temos assistido, temos percebido, Senhor, nos nossos dias, nas nossas vidas, temos sentido o Teu cuidado, temos, ó Pai, compreendido a Tua manifestação no nosso meio, e é por isso que nós Te adoramos e Te cantamos aqui com tanta gratidão por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor representa nas nossas vidas. Esse é um tempo que temos aqui louvado ao Teu nome, mas é um tempo também do qual nós paramos para ouvir Tua palavra. E, Senhor, no nome de Jesus, que a gente aquiete o coração para ouvir aquilo que a Tua palavra santa, preciosa, ela tem para nos acrescentar nessa noite. Tira de todos nós toda a distração, Pai, tudo aquilo que possa agitar o nosso pensamento, mas que a gente olhe somente para aquilo que o Senhor quer nos dizer, para a Tua verdade, e a gente saia daqui abençoados pelo Senhor, que o Teu Espírito fale aos nossos corações de uma maneira que a gente não perca nada, que a gente ouça tudo aquilo que Ele tem a ministrar à Sua igreja. É assim que nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bem, igreja, nós estamos então aqui chegando, como eu disse, 31 de julho, é fim do mês, e nós estamos aqui encerrando uma temporada que nós estamos conversando sobre obras, não ao longo do mês de julho apenas, mas desde junho nós temos nos dedicado a esse grande assunto aí. São praticamente 8 domingos com esse aqui que nós temos nos dedicado a esse assunto, e a ideia que nós temos buscado aqui é a de sermos provocados a nos inspirar para obras, porque a gente está usando aqui essa ilustração, essa construção, de obra, de edificação, que é algo da vida comum, mas é algo que no sentido figurado também acontece nas experiências das nossas vidas também. Precisamos sermos construídos, precisamos, é aquilo que eu ilustrei algumas outras palavras em outros domingos, precisamos de novos cômodos, precisamos ser melhores, ou seja, precisamos de reformas, precisamos de ser melhores do que somos hoje, e tudo isso passa por um processo de obra, porque assim como nós assistimos às nossas construções, nós temos lugares que são bons e podem ser melhores depois de uma boa reforma, ou podemos simplesmente ver um terreno sem nada e depois podemos assistir uma bela construção estabelecida à medida que uma obra aconteça ali. As nossas vidas também são palco, também são terrenos para que obras aconteçam e assim a gente possa viver grandes experiências da parte de Deus para as nossas vidas. A gente tem feito esse exercício olhando para o livro bíblico de Neemias, lá no Antigo Testamento, porque esse é um livro que fala de alguns assuntos, mas o principal dos assuntos que o livro de Neemias cobre é o assunto de construção, é um assunto de obras que Neemias, servo de Deus, faz ali em prol da sua nação, em prol do reino de Judá, ali na volta do exílio. E algo que eu acredito que vai ser muito importante e é bom para que a gente perceba hoje, é que assim, falar do que nós vamos falar hoje é muito gostoso, porque nós vamos falar de conclusão de obra, de finalização de obra. E todos nós gostamos do fim de obras, não é? Porque obras dá trabalho, obras demandam, obras causam sujeira, as obras geram desconfortos. Mas quando nós chegamos no momento em que as obras terminam, em que chega aquele momento em que está tudo concluído e a gente simplesmente para assistir aquilo que foi executado, o resultado alcançado, a conclusão ali que a gente de fato experimenta por meio do sucesso da obra, né? Da conclusão da obra, tudo isso nos dá uma sensação muito boa, muito maravilhosa. Não é? E hoje nós vamos olhar para essa conclusão dessa obra que nós temos olhado, observado aqui no texto de Neemias. E algo que eu quero já de pronto chamar a atenção é que quando a gente olha essa conclusão de obras aqui em Neemias, a gente deve perceber que se trata de um momento especial, sim, mas hoje nós não vamos simplesmente olhar para a experiência da conclusão, a experiência da finalização, mas eu quero observar muito com você também a ideia e a respeito do processo, porque não existe uma boa conclusão se não houver um bom processo, e é isso que nós vemos aqui no livro de Neemias, e é isso do qual nós devemos aproveitar também
para as nossas vidas. Então convido você que abra a sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro de Neemias, nós vamos ao capítulo 6. Neemias, capítulo 6. Nós vamos trabalhar aqui, bem objetivamente, 2 versículos. Farei uma leitura aqui na NVT. Mas só fazendo uma retrospectiva aqui, um contexto rápido. O que aconteceu aqui? A semana passada nós falamos então um pouco sobre a oposição que a experiência de construção de Neemias experimentou junto com o povo ali. Foi bem no capítulo 6, capítulo 4 nós olhamos na semana passada. E no versículo 6 ele ainda comenta um pouco dessa oposição, mas quando o pessoal, os opositores veem que eles não conseguem desanimar e parar o processo de obras, eles instam contra Neemias, mas Neemias, mais uma vez, guiado e dirigido por Deus, buscando ao Senhor, ele supera essa oposição, ele é livrado, ele experimenta livramento da parte de Deus. E no versículo 15, então, é o que nós vamos ler, versículos 15 e 16, é o momento que trata de quando esta obra, de fato, dos muros e das portas de Jerusalém, essa obra ela é concluída. Leia comigo, leio no versículo 15, lembrando-se que é Neemias falando aqui em primeira pessoa, que diz assim, o título aqui do recorte é Os construtores terminam o muro. 15. Por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto. E quando nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, eles ficaram assustados e sentiram-se humilhados, porque eles perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda do nosso Deus. Esse é um momento aqui bem pontual, do qual em meio ao relato, em meio à narrativa do próprio Neemias, a gente vê ele estabelecendo aqui, concluímos, terminamos a obra aqui. Algumas versões aí não vai dizer aí na data de 2 de outubro, porque elas trazem a informação do calendário persa que se havia naquele tempo, que era, no caso, o 25º dia de Elu, talvez aí a sua versão diga dessa forma. Mas a informação principal que a gente pode ver aqui nesses 2 versículos é que depois de um processo de dias muito aquecidos, muito acelerados, vamos dizer assim, que dias muito emocionantes, porque muita coisa aconteceu em meio a esses dias, 52 dias, essa obra, ela é concluída. E aqui a gente tem esse registro, e é um registro de que a gente pode meio que perceber, por meio desse registro, uma ideia de, ufa, acabou a obra, da parte de Neemias, não é? Nós poderíamos entender assim. E num contraponto, no versículo 16, vai dizer que quando todos os opositores, que não eram poucos, mas eram todos os povos que estavam no entorno de Jerusalém, a gente está falando do povo lá do norte de Jerusalém, da Samaria, a gente está falando dos amonitas que ficavam a leste, os que estavam no sul, aqueles que eram governados por Gesem, e também os asdodistas que estavam a oeste de Jerusalém. Quando todos eles ficam sabendo que aquela obra, que era tão desacreditada, que era tão enfrentada, havia tanta oposição a respeito dela, quando eles percebem que aquela obra é concluída, eles ficam atônitos. E eles percebem que aconteceu algo muito grande ali. E a gente vai refletir então sobre esse momento de conclusão dessa obra, aproveitando tudo aquilo que a gente pode aqui. Quero fazer aqui, encerrando essa série, irmãos, quero recobrar com você em lembrar que quando a gente fala desse relato, dessa obra da qual Neemias executou junto com o seu povo, se tratou de uma obra que não era comum. O que eu quero dizer? Era uma obra totalmente incomum, fora do normal.
Ou seja, nós estamos falando de uma obra que era muito volumosa, ou seja, havia muita obra para fazer, era muito muro. Não era um muro ao redor de uma casa, não era um muro ao redor de uma praça, não era um muro ao redor de um bairro, mas era um muro ao redor de toda a cidade. Naquele tempo, haver os muros no entorno da cidade significava proteção, significa a soberania das cidades estabelecidas ali, com a sua proteção, com o seu acesso controlado, reservado. E a gente está falando de um muro todo que havia sido derrubado e havia muito entulho em meio aos muros que haviam sido derrubados. Então, a gente deve entender que o trabalho de obra envolvido aqui, do qual esse povo executou, não tinha a ver simplesmente com construir ou edificar ou reparar muros, mas tinha muito entulho para tirar também. Era uma obra muito trabalhosa, era uma obra muito grande, havia muito entulho. Não era algo do qual chegar no terreno aqui sem nada e construir do zero, mas havia entulho para remover e havia obra para fazer. Era uma obra muito complexa, por assim dizer, em vista de tudo isso que havia para ser construído. E era uma obra também movida ao quê? A voluntariado. E aqui eu tenho certeza que, pensando nessa obra, a gente vai lembrar de outras obras que eu e você, nós já estivemos envolvidos, não é? Às vezes você contrata alguém, às vezes você está pagando uma boa quantia para aquele profissional, às vezes você está tendo toda a paciência do mundo e ainda assim dá um trabalho imenso daquela obra o quê? Evoluir e acontecer, não é verdade? Quem nunca teve alguma experiência do tipo? Pagando alguém. Mas aqui nós estamos falando de uma obra que era uma obra muito trabalhosa, muito volumosa, muito complexa, muito trabalho, muito trampo para fazer. E ao mesmo tempo por pessoas que não estavam ganhando nada, ou seja, era um trabalho totalmente voluntariado. E ainda assim, além de tudo isso, um trabalho com muita oposição. Você já imaginou o que é ser movido a fazer um trabalho de uma forma voluntária e com muita oposição ainda contra você? É desse tipo de obra que a gente está falando aqui. Então, quando a gente para e recobra sobre essa obra, não era uma obra comum. E o ponto número 2 que eu recobro aqui em lembrar com você de que essa obra, ela tinha tudo para não dar certo, meu irmão. A gente viu ao longo desses domingos aqui estudando que havia uma oposição discursando, dialogando com aquele povo e dizendo assim, isso aí não vai dar certo não, esquece isso aí é bobagem, sério que vocês estão metidos com essa obra aí? Esquece, vocês são sonhadores, não é? E às vezes a gente lê esses textos aqui, como a gente leu e estudou nesses domingos, até aquela impressão de pensar assim, nossa, esse pessoal, eles estavam contra de fato essa obra. Mas eu quero chamar a tua atenção de que não era simplesmente estar contra eles, mas é que do prisma humano essa obra estava muito complicada mesmo, do ponto de vista de parecer humanamente impossível de acontecer. Quando esses homens aqui estavam indo lá dialogar e discursar com relação aos judeus, em querer desacreditá-los, não era pura e simplesmente para tirá-los do foco, mas porque essa obra parecia que não tinha chances, não tinha oportunidades de fato de acontecer. Todos os fatores listados ali que competiam, que tinham a ver com o acontecimento daquela obra, na verdade não apontavam chances, oportunidades, caminhos de se mostrar uma obra que haveria de ser bem-sucedida. Ela tinha tudo para não prosperar, ela tinha tudo para dar errado. Mas os 2 versículos que nós lemos aqui diz que essa obra, apesar de tudo isso, deu certo. Em 52 dias. Gente, é surreal a gente ver e entender tudo isso e perceber o que a Bíblia aqui nos aponta. Ela deu certo nesses poucos dias e deu certo de uma forma impressionante. Os opositores, eles ficaram perplexos, eles ficaram boquiabertos porque eles viram que algo incrível aconteceu. E eles ficaram também assustados, atemorizados e humilhados, com orgulho ferido, segundo o que a gente vê aqui no versículo 16, que eles percebem que eles estavam instando contra esse povo aqui, eles estavam torcendo para o fracasso, eles queriam que tudo desse errado para depois eles viessem aqui só para rir, só para escarnecer, só para diminuir o povo de Deus,
Mas aí, quando eles veem, quando a notícia espalha, quando eles se deparam, eles veem que aquilo que humanamente não se explicava, não tinha lógica, não tinha sentido, não parecia ter um caminho de sucesso, de fato aconteceu. E quando eles percebem que isso de fato aconteceu, só aconteceu porque de fato Deus estava com eles. Porque eu ainda chamo a atenção com você, de que esteve comigo aqui na semana passada, conosco aqui no culto, de que os construtores, eles tiveram que construir com a pá aqui nas mãos e uma espada na cintura. Porque o povo, os opositores, estavam vindo querer brigar, estavam preparados, estavam buscando o momento certo de atacar para ruir com o projeto, acabar com aquela obra, para que aquela obra, de fato, ela não evoluísse, ela não acontecesse. Mas ainda que eles tivessem que trabalhar de uma forma tão árdua, tão pesada, de uma forma voluntariada, de uma forma tão complexa, Deus os abençoou e eles falaram assim, não é possível que essa obra deu certo. Não é possível que nós éramos tantos opositores, todos ao entorno da cidade, aqui dos povos vizinhos, todos estávamos contra, todos estávamos nos falando sobre estratégias para ruir com esse projeto, todos estávamos torcendo para dar muito errado, tudo parecia que ia dar muito errado, mas no final das contas, olhem os muros aí, o que aconteceu? E aí eles percebem que na verdade não se tratava de um muro, de um projeto de Neemias e daquele povo, mas era uma obra de Deus, porque o próprio Deus ajudou essa obra a acontecer e de fato a ser concluída com sucesso. E o quarto ponto que eu reservo aqui é o olhar de perceber o sucesso da obra, um resultado vitorioso, um resultado bem-sucedido, e um sucesso vindo que ele não é simplesmente um sucesso que chega e está lá e puxa, hoje é dia de festa porque a gente tem um muro concluído, mas é um processo que aconteceu e que se concluiu nessa vitória. A gente gosta muito de pensar, observar e refletir e comemorar, aproveitar os momentos de vitória. Só que cada momento de vitória, cada instante do qual grandes conclusões acontecem com sucesso e são bem-sucedidos, tudo isso é fruto de uma caminhada, de um processo, de um passo a passo que se desenrola. E não foi diferente com Neemias, conforme nós vimos aqui nesses últimos domingos que nós temos estudado esse livro aqui. Não é? A gente precisa olhar essa história e aproveitar o melhor dela, de observar não apenas esse grande episódio, esse grande efeito de um muro que é erguido em torno de uma cidade com a ajuda de Deus, mas mais que isso, é todo um processo de improbabilidade, mas que se torna possível porque Deus estava com o povo. É um momento de vitória celebrado aqui, mas porque os outros passos que levaram a essa vitória também foram passos vitoriosos, também foram etapas que foram corretas. Se aqui houve uma correta conclusão de obra, tudo isso se deve ao quê? Se deve a etapas que foram vividas da forma correta, que permitiram que de fato esse grande sucesso se resultasse aqui para o povo. Nós não podemos só olhar para o dia da vitória e esquecer do processo, e é isso que a gente deve observar muito bem quando a gente olha essa experiência, essa trajetória de Neemias, vivendo esse grande momento aqui, junto com o povo. E algo que eu quero chamar a atenção também é sobre isso que marca, se destaca muito para o povo, para os povos vizinhos que estavam no entorno da cidade vendo isso, mas eu quero chamar a tua atenção em pensar, imagine só comigo, irmão, como aquele povo que estava construindo com a espada na cintura, com a pá na mão, removendo entulho, erguendo o muro, em poucos dias depois, tão árduos, tão sofridos, tão cansativos, mas depois perceber que ao longo de uma etapa, de um processo tão abençoado, tão servido das forças do Senhor sobre eles, eles poderiam ali viver aquele sucesso, aquele êxito, aquela vitória. Pensa no sabor especial que aqueles construtores estavam vivendo quando eles estavam se deparando com aquele grande feito, aquela grande realização que de fato chegou para eles ali. Mas tudo isso celebra um momento, marca uma vitória, mas não é uma vitória isolada, pontual, recortada daquele dia em que tudo ficou pronto.
Mas tudo isso é fruto de uma caminhada, e quando nós observamos, quando nós estudamos o livro, o relato, a construção de Neemias, nós não podemos olhar simplesmente para o capítulo 6, versículos 15 e 16 e falarmos, uau, que vitória, que bênção, mas nós precisamos refletir de fato sobre passos acertados vividos na presença de Deus, aquilo que eu chamo aqui, destaco com os irmãos aqui, como o processo de Neemias. A gente pode ver aqui. Por que o processo de Neemias? Porque ele com o povo experimentam uma vitória, mas eles experimentam essa vitória porque lá no começo, Neemias, ele se interessa pelo que Deus se interessa. O grande objetivo, o grande interesse de ver Jerusalém edificada de novo, antes de ser um alvo, uma pretensão, um sonho de Neemias, era algo do coração de Deus. E Neemias, ele vive esse grande momento, esse grande desenrolar, essa grande trajetória na sua vida, junto com Deus e junto com o seu povo, porque ele se agarrou, ele se amarrou num projeto que não era dele, mas era de Deus. Deus queria aqueles muros de volta, Deus queria restaurar a história do seu povo, Deus queria que aquela cidade de novo pudesse viver um novo momento, uma nova etapa, novos dias, e Deus sonhava aquilo, e Neemias, ele de fato vem se interessar por aquilo que Deus queria fazer. A gente vê um Neemias que também não para quando os relatórios chegam. Não é? Nós vimos isso no segundo dia, porque afinal de contas, ele é aquele que, quando ele vai se deparar com a obra, um monte de informação negativa começa a chegar de que a obra vai ser trabalhosa, vai ser complicada, vai ter muita coisa para fazer, e tudo isso é aquilo que muitas vezes param homens quando tem obra para fazer. Sabe aquelas informações que chegam e falam, e aí muitas vezes alguns param e falam assim, é melhor não mexer com isso não, deixa para lá. Vai dar muito trabalho, não vou dar conta. Pensando bem, deixa quieto. Quantas vezes, não é? Quantas vezes nós já passamos por isso também? Neemias, ele não para quando os relatórios difíceis chegam, e ele vai vivendo os episódios que ele precisa dar de passo em passo, de etapa em etapa, envolto em oração. Nós vimos aqui que Neemias é esse homem de oração lá do Antigo Testamento, presumindo, tratando, abordando cada etapa, cada momento que ele vai vivendo na presença de Deus, com Deus, numa atitude, numa expressão de oração. A gente vê que Neemias, ele experimenta a providência de Deus, porque na medida que ele se envolve com o que Deus está sonhando, ele arregaça mangas para participar disso, Deus, ele provê as coisas das quais ele precisava para que isso acontecesse. E Deus vai concedendo êxito, vai concedendo material, vai dando a ele tudo aquilo que ele precisa, depois o abençoa quando ele está em Jerusalém, quando ele precisa animar voluntários para uma obra tão pesada, Deus está lá com eles. E ele então busca o momento, a etapa certa de se mobilizar, de agitar essa obra, buscando os momentos certos de falar com as pessoas, de tomar as decisões certas, de dar os passos precisos em cada circunstância de uma forma apropriada. E ele não retrocede quando ele se depara com as oposições. Quando vem gente figurando uma oposição para ele, atestando, complicando de que aquela situação de fato estava difícil, estava pesada, falando que não estava viável aquela execução de obra, Neemias é aquele que lá atrás e fala assim, não, nós vamos construir sim, porque Deus está conosco e essa obra é dele, e ele nos levantou e ele nos colocou aqui para construir. Não são vocês que vão nos parar, mas nós seguiremos adiante na construção que tem a ver com Deus, com a sua cidade, com o seu povo. Ele não fraqueja, ele não hesita, ele não vive nenhum momento de voltar atrás, mas ele crê, confia, depende de Deus em todo momento. Ele segue focado, e ele junto do seu povo ali, ele trabalha, e trabalha um serviço árduo, mas abençoado por Deus, e no final da história alcança os resultados de Deus. Esse é o processo de Neemias. Irmãos, figurando aqui para nós nessa noite, para nós que estamos encerrando essa série, que estamos observando, pensando obras também para as nossas vidas, eu quero destacar da mesma forma esses pontos aqui para nós hoje. Quero refletir com você de que nós temos obras incomuns para viver e experimentar na história das nossas vidas também. Obras que vão dar trabalho, obras que vão exigir da gente. Às vezes a nossa grande vontade, nosso grande sonho seria viver tudo de uma forma muito confortável, sabe, irmãos? De você dar um estalo
e ter uma vida totalmente dependente, confiante, cheio da presença de Deus, cheio do mover de Deus na sua vida, como se fosse fácil assim. Um outro estalo de dedo, uma família abençoada, você sendo bênção na vida dela, você tendo todos os seus papéis ali de uma forma muito bem clara, definida, sendo a quem Deus quer que você seja. Um outro estalo de dedos e vivendo seus ministérios de uma forma doce e suave, como se não existisse problemas, como se a gente não estivesse no mundo de aflições. A gente queria muitas vezes que as nossas obras fossem assim, algo mais ou menos assim, dá um estalo de dedos, você chama uma construtora, ela vai lá e faz a obra e só te entrega. Mas não, nós somos aqueles que somos chamados a viver obras nas nossas próprias vidas, obras que são exigidas da parte dos seus muitos aspectos que têm a ser superados nos nossos dias, nos nossos capítulos também. Obras que não são fáceis, obras que dão trabalho, obras que são volumosas. Para alcançar novas coisas na sua vida, tem entulhos para serem removidos também. Para serem erguidos novos muros, você precisa tirar restos dos muros anteriores que haviam para alcançar novas edificações que sejam de fato abençoadas na sua vida. Existe muito arregaçar de mangas, exige muita voluntariedade de você mesmo, de desejar, de querer, de se colocar na disposição de Deus para que o Espírito te guie nesse processo de construção. Obras que não são fáceis, que são complexas, que vão exigir de você. Obras que de fato exigem profundamente do seu próprio ser. Obras que exigem um ânimo altamente motivado em muitas vezes das quais você não está tão animado assim. Obras das quais te apresentarão oposições também. Oposições desde a nossa própria carne que muitas vezes não quer construir, não quer se mobilizar, não quer sair da zona de conforto rumo àquilo que a gente precisa. Oposição como esse sistema que biblicamente nós chamamos mundo, esse sistema que não quer a vontade de Deus, não quer os valores, os princípios, os propósitos de Deus e prefere que você vive de uma forma totalmente inclinada para você mesmo, pura e simplesmente. Ou também do próprio inimigo que também se posiciona, se estabelece como nosso opositor, de querer dizer que os grandes objetivos, as grandes obras as quais estão para as nossas vidas são incomuns, são complexas, não vão dar certo, não tem por que ser brigada essa briga, essa luta, porque afinal de contas é muito trabalho do qual você não dará conta em viver. Tantas obras que temos a viver também. Obras que muitas vezes vai nos levar a esse tipo de leitura e relatório de que elas têm tudo para não dar certo, porque as circunstâncias não são favoráveis. Olha, pastor, a minha vida tem muito, mas muito entulho mesmo, não tem mais jeito, não dá para erguer mais muros aqui, não dá mais para ter novas edificações aqui, não dá mais para ter novos capítulos aqui, eu só estou aqui acostumado ao que eu já tenho aqui, aos escombros que eu tenho aqui, porque é o que eu tenho para hoje e eu não tenho ânimo para sair daqui de onde eu estou. Cansaço, pastor, abatimento, novos desafios, pastor, não tem jeito, essas obras aqui, de fato que você está falando, elas têm tudo para não dar certo, não, elas não fazem sentido, elas não cabem na minha lógica. Mas estas obras podem dar certo sim, se você estiver debaixo da direção de Deus. Se você olhar para Deus, se você viver o processo, se você se colocar nas mãos de Deus, você pode viver novos capítulos, novos momentos, as reformas que você precisa, os novos cômodos que você necessita, os novos desdobramentos, os novos níveis, as novas alturas dessa construção que você precisa para experimentar, para viver, para construir, para alcançar na sua própria vida. Você pode viver isso, porque não depende pura e simplesmente apenas de você. Mas existe algo que nós lemos aqui na palavra de Deus, chamada a ajuda de Deus que faz as coisas acontecerem. Faz as coisas serem viáveis, porque quando Deus age, nada pode impedi-lo. Ele faz tudo ser possível, tudo ser viável. E histórias novas podem surgirem sim, reformas podem virem mesmo em meio a processos complicados, mesmo em meio a escombros, mesmo em meio a entulhos, mesmo em meio a terrenos baldios.
Às vezes a gente pode olhar para uma dada situação da vida e achar que não tem chances, não há caminhos, não há possibilidades. Mas se houver ali envolvido naquele tópico, naquele assunto, naquele projeto, algo especial do coração de Deus querendo construir ali, nada vai impedir e tudo vai corroborar para que isso aconteça de fato por meio da ajuda de Deus na sua vida. E aí nós precisamos se lembrar desse processo que vai desencadear essas obras a acontecerem, a trazerem esse sucesso, essa conclusão, esse término, esse alcance dessas reformas, essas novas construções, sempre pensando, sempre lembrando-se dessa ajuda de Deus. Mas a ajuda de Deus não é um estalar lá do alto que simplesmente traz um dia de vitórias, traz um dia do qual novas construções caem do céu e estão prontas aqui diante de mim e de você. Mas, de fato, são dias de vitórias que são oriundos de um processo do qual Deus te guiou, Deus te acompanhou, Deus te orientou. Quando você quis buscá-lo, Ele no começo de tudo e vai e segue buscando a Ele em meio a todo esse processo também. Como Neemias viveu de fato nos seus dias também. Quero destacar aqui hoje essa importância, irmãos, de que o êxito ele não está atrelado só ao resultado. A gente não pode olhar e falar assim, olha que bênção, a gente então tem aqui uma obra, uma construção, uma estreia, uma abertura de algo que sonhamos e aqui está. Mas a gente precisa entender essa história, esse processo da construção de bloco em bloco, que junto com a massa, junto com os outros materiais vão somando nesse processo de trazer para cima aquilo que um dia foi pensado, mas do qual foi se empenhado e vai acontecendo conforme a bondosa mão de Deus e possibilita aí sim no final do processo se alcançar a vitória da qual tanto se pretende. Eu chamo a atenção aqui sim para você desse processo de Neemias que eu e você, meu irmão, nós devemos procurar olhar para as nossas vidas e buscá-lo viver também. Conforme nós vimos aqui, se interessar pelo que Deus se interessa. O que Deus se interessa, afinal, a respeito da minha e da sua vida? O que Deus tem como interesse para nós? O que Ele deseja construir nas nossas vidas? O que Ele deseja construir nos nossos dias, na nossa igreja, nas nossas famílias, nas nossas comunidades, em meio aos nossos familiares, amigos? O que Ele quer construir, do qual Ele pode nos permitir participar, se a gente se dispor a ter parte nesse processo também? E não parar diante de relatórios. A gente vai estar continuamente sempre exposto a relatórios, informações complicadas, informações que não fazem sentido, teor negativo chegando para a gente, mas nós devemos ser aqueles que, quando recebemos algo na mão, quando recebemos um relatório complicado aqui, nós olhamos para o Senhor para viver aquilo que Ele quer realizar no nosso meio e depender dEle, buscar a Ele em oração em cada novo passo, em cada novo momento. Ontem nós estávamos aqui em meio à nossa experiência de evangelismo, e enquanto estávamos evangelizando, a gente também segue conversando, interagindo entre a gente. Em dado momento a Estela falou, puxa, não, nós estávamos orando porque a gente precisa orar o tempo todo para tudo. E é verdade, meus irmãos. O tempo todo, quando a gente fala de construção, a gente não está falando de algo que acontece quando a gente vem para a igreja ou quando a gente vai viver algo muito sério, muito crítico na nossa vida. Mas o tempo todo tem construções do Senhor acontecendo, sendo possibilitadas para que sejam construídas as nossas vidas. E estar unido e ligado ao Senhor em oração tem a ver com esse campo de permitir-nos ouvi-lo com relação àquilo que Ele tem a realizar nos nossos dias, nos nossos momentos, nos nossos contextos também. Neemias vivia isso o tempo todo e por isso que ele alcança êxito em meio à sua trajetória. Porque daí em meio à oração se experimenta também as respostas de Deus. Se experimenta as providências de Deus, aquilo que a gente chama, aquilo que Deus preparou para que a obra de fato tenha proporção, tenha avanço. É por meio de um processo de buscar a Deus, de falar com Deus, de orar, de se voltar para Ele, que Ele vai nos dirigindo em meio aos processos, em meio às suas respostas. Vai nos permitindo nos mobilizar a nós mesmos e aos outros que estão ao nosso redor, rumo aos grandes propósitos de Deus, sem retroceder, sem voltar
voltar atrás quando a gente for questionado a respeito da viabilidade das obras, porque para a gente viabilidade não tem a ver com aquilo que eu ou qualquer outra pessoa humana, mortal diz, mas tem a ver com aquilo que está no coração de Deus e Ele quer ou não fazer, pura e simplesmente. Porque Ele pode fazer todas as coisas, como a gente tem estudado aqui. Não hesitar, não retroceder, mas crer, confiar, buscar o Senhor o tempo todo com foco e trabalhar e deixar que daí os resultados, Ele mesmo, da sua própria forma e maneira e caminhos, Ele fará acontecer, Ele fará chegar nas nossas vidas. Nós vamos encerrar aqui, irmãos, essa temporada, essa série de mensagens aqui, e esse é o momento do qual cada um de nós deve se voltar para si mesmo diante de Deus e refletir das coisas que precisamos refletir, não é? Eu quero que você pense e reflita na sua vida sobre as obras que você tem procurado. Quando você olha para a sua vida, que tipo de obras você tem enxergado? Que tipo de obras você tem botado a mão na massa? Você tem arregaçado mangas para que aconteçam? Nenhuma? Se não é nenhuma obra, isso não é bom, porque Deus nos chamou para sermos pessoas de produtividade, pessoas de construção, pessoas de construir coisas. Algo que Deus falou muito claramente no meu coração nesses dias em que eu estava estudando essa série aqui, foi essa ideia, essa compreensão de que Deus chegou, colocou o homem no jardim e não falou: olha, Adão, só curta, só aproveite aí. Mas mesmo Deus tendo preparado um jardim tão maravilhoso, tão cheio de bênçãos, coisas prontas, coisas especiais, coisas magníficas diante dele, Deus ainda chega para Adão e fala: aqui é o que eu coloco nas suas mãos, a partir daqui você trabalha e produz novas e melhores coisas, porque eu te dou capacidade para isso. As nossas vidas são campo para isso também, meus irmãos. Nós devemos olhar para as nossas vidas e pensar: o que Deus quer que eu construa na minha vida ou por meio da minha vida? O que Ele tem por vista? Quais edificações Deus tem e deseja para o campo da minha vida? Olha, pastor, eu tenho visualizado algumas coisas assim, e você tem se empenhado então? Quais são as obras então que estão aí no curso da sua mente? Quais são os projetos? Quais são os objetivos? Quais são os alvos que estão diante de você? Você pode dizer com toda a tranquilidade no seu pensamento de que essas obras, elas de fato são coisas especiais que Deus tem pensado para você de fato também? Eu chamo essa atenção porque a Bíblia fala que os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos, irmãos. Isso significa que vale a pena sonhar os sonhos de Deus. Vale a pena buscar pelas construções do Senhor. Porque às vezes a gente vai olhar para nossas vidas e a gente vai achar que o que a gente precisa de alguma certa forma é um puxadinho, e Deus quer dar algo muito maior para a gente. Deus quer fazer uma experiência, uma trajetória de um novo momento, uma nova etapa, do qual Ele quer nos abençoar com alegria presente, com alegria de realizações, com alegria de grandes alvos e objetivos, de grandes construções que sofreram um processo e chegaram para nós como uma grande vitória, porque Ele nos ajudou a viver aquilo, não é? Nós devemos pensar nas nossas trajetórias, nós devemos pensar nesse momento, pensar nas construções que Deus tem colocado nas nossas vidas. Pensar não somente nas obras, mas pensar em resultados que você tem vivido também, obtido na sua vida. Quais resultados, o que você pode enxergar no seu dia a dia, que são frutos, que são experiências de construções que têm acontecido na sua vida? São coisas novas, são coisas frescas, são novidades das quais Deus tem te permitido viver, não é? Tudo isso por quê? Porque afinal de contas, Deus Ele nos dá essa trajetória, esse tempo de estarmos aqui nesse mundo para vivermos o que a Bíblia nos aponta como o reino de Deus, o reino dos céus. Essa vida de viver com Deus aqui, de ter a alegria de estar em meio ao corpo de Cristo, a alegria de estar em meio à igreja do Senhor, viver a vida aqui para Ele, experimentando grandes coisas e ao mesmo tempo a seguir para o grande momento depois do qual a gente irá viver para sempre na presença dEle. Mas enquanto estamos aqui, tem coisas para viver, tem construções para serem construídas, tem resultados para acontecerem nas nossas vidas.
Deus não nos chamou as nossas vidas para que a gente viva simplesmente interagindo passivamente a algumas coisas que já aconteceram, como se no campo desses objetivos, desses propósitos, a gente fosse um grande terreno vazio, um matagal, um terreno baldio, do qual não tem nada para ser construído ali. Ou simplesmente se acomodar a um modelo de vida, a uma forma de vida da qual não tem nada novo, ou seja, não precisa de reforma, o que já foi dado, o que já foi alcançado uma vez já está bom, eu vou seguir até o último dia de vida aqui com isso que Deus já me deu um dia. Mas Deus é um Deus de novas histórias, Deus é um Deus de novas realizações, Deus é um Deus de novos propósitos, novos processos, novos resultados. Ele quer nos impactar com aquilo que Ele tem a fazer. Aquilo que Deus faz não impacta só quem está de fora assistindo, impacta principalmente quem está de dentro participando. Pensem, meus irmãos, como que foi especial para aqueles construtores se depararem e falarem assim: uau, mesmo diante de tudo isso, temos esse muro grandioso aqui, do qual o nosso Deus nos ajudou a alcançá-lo. E Deus quer fazer isso na história das nossas vidas também, quer que a gente se envolva com Ele, quer que a gente se disponha, quer que a gente se doe, se dedique, busque para ser cada vez mais crentes melhores na presença dEle, em meio a todos os processos de construções que isso irá requerer, porque dá trabalho, mas dá trabalho para algo muito bom, requer esforço, mas requer esforço para algo que vai valer muito a pena. Vai demandar bastante, mas vai demandar para algo que depois haverá uma grande festa, uma grande celebração em prol da vitória alcançada. E nós precisamos desejar isso também. Precisamos viver esse processo também do qual nós falamos aqui, de falar: Deus, o que está no seu coração? O que o Senhor pensa quando o Senhor olha para a minha vida? Quais construções o Senhor quer que aconteçam aqui, no que dizem respeito a mim mesmo, no que dizem respeito a outras pessoas, a minha família, a minha igreja local? Senhor, o Senhor tem ministérios para mim, se o Senhor tiver, eu quero viver as construções, os processos que vão me levar a experimentar as vocações, os chamados dos quais o Senhor tem para mim. Senhor, eu não quero deixar de viver nada do que está no teu coração e que está para a minha vida, por uma simples questão de retroceder, de não confiar, de não arriscar, de não sair de Suzã para viver o grande projeto do Senhor na tua Jerusalém para a minha vida. Nós devemos olhar para o Senhor e falar: Deus, eu me interesso por aquilo que está no teu coração. Senhor, eu não importo com as circunstâncias, com os relatórios negativos, com as oposições, com as dificuldades, com a viabilidade, com a lógica humana que às vezes parece que não dá certo, porque eu confio no Senhor. E se o Senhor diz que é possível, se o Senhor diz que é viável, se o Senhor diz que o Senhor tem isso, eu quero viver isso, porque eu sei que quando o Senhor ajuda, nada retém aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para a minha vida, Senhor. Nós devemos viver esse processo, meus irmãos, e esse é um tempo de você refletir isso na sua vida. Quero chamar essa atenção sua de que Neemias, como eu já disse vários domingos aqui, Neemias ele poderia simplesmente ter se entristecido, falar assim: nossa, que pena que Jerusalém está aos escombros, mas não é comigo, eu não dou conta dessa obra. E poderia ter ficado lá. Só que Neemias experimentou ser parte de um grande projeto de Deus na história do povo de Deus no seu tempo. Houve uma oportunidade na vida de Neemias e Neemias falou assim: eu não vou ficar de fora disso, eu quero estar envolvido, eu quero ser participante disso. Senhor, eu estou aqui para aquilo que o Senhor quer realizar. E quem é você, meu irmão, hoje, nessa noite? Quem é você diante da sua vida? Quem é você diante daquilo que Deus quer construir? Você é aquele que vai olhar para si mesmo e vai falar assim: eu vou ficar quieto no meu canto? Ou você é aquele que olha para você mesmo, mas principalmente olha para o Senhor e fala assim: Ele pode, Ele me ajuda, e eu quero o que está no coração dEle, e eu vou seguir para aquilo que Ele quer construir, sim, porque eu não posso viver fora disso. É disso que se trata, meus irmãos, quando a gente fala sobre botar as mãos à obra no reino de Deus. É isso que se trata quando nós falamos sobre viver o cristianismo trabalhando. É disso que se trata quando a gente entende que fomos chamados com capacidades, com potencialidades para construirmos o reino. Deus poderia vir e fazer por Ele mesmo, Deus poderia convocar os anjos, mas Deus nos chama para sermos Neemias do nosso tempo.
construtores, gente de mão na massa, gente que tem prazer em participar daquilo que Deus quer fazer, para depois celebrar vitórias daquilo que só Deus poderia fazer, porque Ele está agindo no nosso meio. No nome de Jesus, eu quero viver isso para a minha vida. Você quer viver isso para a sua vida, meu irmão? Se coloque diante de Deus, ore nesse momento comigo. Vamos nos colocar na presença dEle. Pai eterno, nós estamos aqui diante do Senhor e clamamos nessa noite pelo Teu favor, pela Tua graça nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por essa temporada da qual o Senhor nos permitiu aprender e se reciclar na Tua palavra a respeito de obras, a respeito de construções, não de meros projetos humanos, não de realizações de homens, mas, Senhor, de edificações das quais o Senhor faz na vida de homens frágeis e limitados. Nós estamos aqui, Senhor Deus, com o pouco, com o nada que somos, nos colocando diante do Senhor, rogando ao Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor nos visite, ó Pai, que o Senhor abra a mente do Teu povo, que o Senhor nos traga, Senhor Deus, tudo aquilo que está no Teu coração, tudo aquilo que o Senhor deseja fazer, ó Pai, no nosso tempo, na nossa geração, na nossa época, em meio aos nossos contextos, às nossas histórias, aos nossos momentos de vida, em meio às pessoas que o Senhor nos acrescenta ao nosso redor. Pai, se o Senhor quer construir, nós queremos construir também. Se o Senhor tem sonhos, nós nos interessamos por eles também, Senhor. Como filho Teu aqui, Senhor Deus, eu quero orar por isso hoje, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, Senhor. Não permita que a gente, ó Pai, se enclausure dentro de nós mesmos. Não permita que nós sejamos um povo do retrocesso, um povo da zona de conforto, um povo, ó Pai, da omissão. Mas, Deus, nos ajude a olhar para o Senhor o tempo todo para querer entender o que o Senhor quer fazer. Porque nós nos interessamos, ó Pai, a nossa oração aqui juntos é: Pai, queremos viver essa experiência de se interessar, ó Pai, por aquilo que o Senhor tem e quer fazer no nosso tempo, no nosso meio, Senhor. Pai, tira do nosso meio, da nossa época, das nossas realidades, toda a entrega diante de relatórios negativos, ó Pai. Todo o sucumbir diante das oposições que enfrentamos, ó Pai. Toda a entrega também diante de circunstâncias humanas que tantas vezes param, ó Pai, os processos que o Senhor tem em meio às nossas vidas, ó Pai, por uma simples questão de a gente não corresponder àquilo que o Senhor quer fazer, Pai. No nome de Jesus, ó Deus, que a gente não pare, ó Pai, que a gente não retroceda, Senhor Deus, que a gente não fique, ó Pai, instigado simplesmente aquilo que faz sentido ou não, conforme o que a gente pode fazer ou não, mas que no nome de Jesus a gente se dobre, ó Pai, a gente se renda, ó Pai, a gente se coloque diante do Senhor, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor tudo pode fazer. E se o Senhor tem obras a fazer, a realizar na história das nossas vidas, das nossas famílias, na nossa igreja, Senhor Deus, nas nossas igrejas, em meio ao teu povo desse tempo, Pai, nós queremos participar do que o Senhor tem a realizar no nosso meio. E faça, por favor, ó Pai, nos encha de coragem, de ousadia, de foco, ó Pai, de entrega, ó Pai, de voluntariedade, ó Pai, como houve aqui para o teu povo, para Neemias, ó Pai, cheio de ânimo, um ânimo que vem do Espírito, ó Pai. Um comprometimento que há no Senhor, ó Pai, de olhar para o Senhor mais do que olhar para as circunstâncias, de ouvir e prestar atenção mais na Tua voz do que nos relatórios negativos, de dar mais atenção, ó Pai, sim, ao Senhor do que ficar ouvindo nossas oposições, nossos, ó Pai, aqueles que vêm na contrariedade a nós, ó Deus. Mas nos coloque, ó Pai, como povo Teu, ó Pai, dedicados, ó Pai, a viver aquilo que o Senhor quer construir. Não deixe que a gente saia desse rumo, Pai. Não deixe, Pai, não permite que a gente saia desse objetivo, mas que no nome de Jesus a gente persiga, Pai, esse grande propósito de viver o que o Senhor quer realizar, porque nós cremos, Pai, pela fé, que ainda que não saibamos a exatidão, a completude, ó Pai, do que o Senhor quer realizar, nós cremos que o que o Senhor tem sonhado, que o que o Senhor tem no seu coração é muito melhor do que aquilo que passa nos nossos pensamentos, e nós desejamos por isso. Nós oramos por isso, nós clamamos por isso nessa noite, Senhor. Que o Teu povo, Pai, seja um povo de obras, seja um povo de construção, seja um povo de arregaçar mangas,
seja um povo de dependência, ó Pai, ao Senhor, um povo que caminha debaixo das providências que o Senhor prepara, um povo que se rende ao Senhor, que obedece, porque quer ter parte no reino que o Senhor está estabelecendo em meio aos nossos dias, em meio à nossa existência, ao nosso momento, Pai. É assim que nós oramos, ó Pai, é assim que nós rogamos, enquanto crentes que somos, enquanto igreja do Senhor que somos nessa noite, nós rogamos, nós suplicamos, ó Deus, a Ti por tudo isso. E agora, que o amor de Deus o Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que as consolações do Santo Espírito de Deus esteja com o Teu povo, hoje, nessa noite e para tudo sempre. Amém. O Senhor te abençoe, meu irmão, e te dê uma ótima semana na presença dEle.